de volta aqui para a correção da lista de revisão. Eu aconselho você a tentar fazer essa lista sozinho, tá? À medida que tiver dificuldade, recorre aqui para o vídeo. Como o nosso tempo amanhã vai ser de no máximo 45 minutos, eu estou um pouco preocupada com isso, eu vou avançar nessa lista aqui, tá? Explique o que é a constante universal dos gases perfeitos. Então, aqui a gente tem a questão número 4. O que é a constante universal dos gases perfeitos? É aquela constante R que aparece lá na equação de Clapeyron. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura absoluta, tá? Da onde que sai essa constante? Se você tiver uma quantidade de 1 mol de gás perfeito, você vai perceber que essa relação pressão vezes volume dividido pela temperatura absoluta vai sempre ser uma constante para qualquer que seja o gás. E essa constante tem justamente o valor da constante universal dos gases perfeitos, tá bom? Lá no gabarito tem o texto bonitinho, eu coloquei aqui só o que você não pode esquecer para a prova, né? Essas relações aqui. Equação de Clapeyron, a equação universal dos gases, né? Que nem a gente usou aqui na questão número 3, tá bom? Vamos então para a questão número 5. 5. Calcule a energia cinética média de 2 mols de um gás perfeito a temperatura de 200 Kelvin, dado o valor da constante universal dos gases perfeitos. O que a gente tem que se lembrar aqui? Que a energia cinética média do gás, que é o que a gente chama de energia interna, ela vale 3 meios de N vezes R vezes T, onde N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura absoluta, é a temperatura em unidades de Kelvin. A gente tem que se lembrar que toda vez que há uma mudança nessa energia interna, é porque houve uma mudança na temperatura. Isso é muito importante quando a gente estiver aplicando a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Então, vamos lá. Então, a energia cinética média, a energia interna, vai ser 3 meios vezes N. N é o número de mols, né? 2. R, ele já nos deu nas unidades corretas, Joule mol por Kelvin, 8,3. E a temperatura já está em Kelvin, ótimo, 200. Então, eu vou simplificar esse 2 com esse 2, vou multiplicar esse 3 com 200 aqui. Então, a gente vai ter 8,3 vezes 600. Isso aqui é a mesma coisa que 83 vezes 60, né? Multiplicando um 10 aqui. Então, a gente vai ter que essa energia interna, ela vai ser 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 8, 48, mais 1, 49. 4.980 joules. Como a gente está aqui, né? A temperatura em Kelvin, número de mols em mol. Como R é joule mol por Kelvin, dividimos o mol, dividimos o Kelvin, só nos restou o joule. Tá ok, pessoal? Então, essa relação aqui é importante, porque quando a gente estiver analisando a primeira lei da termodinâmica, a gente tem que lembrar que se muda a energia interna, vai mudar a temperatura. Questão número 6. Eu coloquei essa questão número 6 aqui porque eu acho que eu fiz muita confusão no cálculo do trabalho no meio da área. Então, eu peguei essa questão aqui e quebrei ela, tá? Em A, B, C e D. Vamos calcular o trabalho em cada etapa e depois o trabalho total, tá bom? Então, a gente tem o diagrama de pressão por volume.
Aqui o volume está em litros, né? Então, 1 litro é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. A gente tem que lembrar disso porque a gente quer o trabalho em unidades de joule. Então, para isso, temos que estar nas unidades do Sistema Internacional. Então, vamos lá para a letra A. Da transformação AB, a gente tem uma reta diagonal aonde? Como é que a gente percebe essa área aqui? Como é que a gente percebe a figura geométrica? Isso aqui é um trapézio, aonde a gente tem a base menor, a base maior e a sua altura, tá? Lembrando que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Eu quero só de A até B. Então, vamos lá. O trabalho aqui vai ser... Esse trabalho, gente, de A para B, ele vai ser negativo porque a variação de volume é negativa. Está havendo uma compressão do gás. Se é uma compressão do gás, o trabalho é negativo, tá? Então, aqui a gente vai ter a base maior. Quem é a base maior do trapézio? É 9,5. Mais a base menor. A base menor, essa daqui, é 7,5. Só que tem um fator multiplicativo aqui, né? Ó, pressão 10 a 5. Vezes a altura. Olha aqui quem é a altura. A altura é a distância de 2 até 1, que é 1. Só que tem um fator multiplicativo aqui, como tá em litros, então é 10 a menos 3. Tudo isso dividido por 2. Então, esse trabalho aqui vai ser 9,5 mais 7,5. 17 vezes 10 a quinta vezes 10 a menos 3 é 10 a segunda. Tudo isso dividido por 2. Então, aqui, a gente tem 1.700 dividido por 2. 1.700 dividido por 2 vai dar 850 joules. Mas isso é em módulo. Como é uma compressão, então o trabalho AB é menos 850 joules. Mas a transformação é cíclica, a gente vai analisar cada etapa. Na letra B, ele quer o trabalho da transformação de B até C. Perceba que a variação de volume é 0. De B até C, o volume permanece o mesmo. Como a expressão para o trabalho é pressão vezes variação de volume, se a variação de volume é 0, então o trabalho é 0. Trabalho BC é igual a 0. Vamos para a letra C. Ele quer o trabalho realizado na transformação CA. Na transformação CA, a gente tem uma expansão. Então, aqui a gente tem uma expansão. Significa que a variação de volume é positiva, então o trabalho CA também vai ser positivo. Como é que a gente calcula ele? A gente pode ir por P igual a delta V ou pode ir pela área. Que no caso aqui, o trabalho CA vai ser a área de um retângulo.
a transformação é dessa forma aqui, onde a gente tem aqui a base e a altura. Então, para o trabalho CA, a gente tem que a área do retângulo é base vezes altura. Então, o trabalho CA vai ser... Quem que é a base? A base é essa distância aqui, de 1 até 2. Então, é 1. Como está em litros, a gente tem que passar para metro cúbico. E a altura é o valor da pressão aqui, 7,5. Só que tem o fator multiplicativo ali da pressão, 10 a quinta. Então, o trabalho CA vai ser 7,5, né? 1 vezes 7,5. 10 a menos 3 vezes 10 a quinta fica 10 a segunda. Então, o trabalho CA vai ser igual a 750 joules. Positivo. Não é isso? A gente calculou aqui o trabalho de cada etapa. Calcule o trabalho total realizado durante o ciclo. Então, a gente tem a opção de somar todos esses trabalhos, né? Porque é uma quantidade escalar. Tô querendo ficar no cantinho da página aqui, mas o colega não quer me ajudar. Então, o trabalho do ciclo, ele vai ser o trabalho AB mais o trabalho BC mais o trabalho CA. Então, esse trabalho total vai ser menos 850 mais 0 mais 750. Então, esse trabalho é menos 100 joules. Outra maneira de calcular esse trabalho seria pela área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Aonde a base é 1 vezes 10 a menos 3, a altura é o 9,5 menos o 7,5, vezes 10 a quinta. Só que como é o triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Então, o trabalho aqui é 100 joules. Só que quando a gente calcula a área, a gente tem que lembrar que a gente está calculando é o módulo, tá? Então, pelo sentido do giro. Quando o giro é anti-horário, é isso aqui que eu acho que eu falei errado para vocês. Quando o sentido está anti-horário, o trabalho é negativo. Isso aqui é anti-horário ou é horário? Anti-horário, tá certo. Quando o sentido é horário... Nossa, tá feio. Que vergonha, professora. Sentido horário, trabalho positivo. Tá? Por isso que nessa questão 6, eu quis fazer de cada transformação para vocês verem como resulta nisso daqui. E é muito, muito, muito importante lembrar que a área vai fornecer sempre o valor numérico. Ele não vai te dar o sinal desse trabalho, tá ok? Paramos na questão número 6. No próximo vídeo, a gente continua. Até mais!